Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, a entender o que tu queres para nós, Senhor. Tira toda distração, tira qualquer coisa que possa nos impedir de ouvir a tua voz hoje, ó Deus. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Gente, vocês com certeza, muitos de vocês já ouviram pregações sobre essa tentação de Jesus. Jesus, ele foi claramente, ferozmente, vamos dizer assim, tentado no deserto. Veja que vocês já ouviram com certeza alguma pregação que falou que Satanás esperou o momento um momento de maior fragilidade em Cristo, um momento onde ele já tinha 40 dias de jejum, de comida no deserto, 40 dias sem se alimentar, e ali com certeza ele estava com o seu corpo debilitado, e Jesus era 100% homem, e a gente entende na teologia que ele era 100% homem e 100% Deus. E eu não consigo entender que essa tentação não passava de um fake, né? Essa tentação era algo real e era algo que Jesus poderia de alguma forma também vir a pecar, né? Eu não consigo perceber essa tentação de Jesus como algo que estava acontecendo apenas para ilustrar a nossa vida. Não, eu acho que aquilo foi uma tentação e foi uma tentação muito forte para Cristo. Toda vez que a gente fala sobre tentação e sobre pecado, principalmente para a juventude, é sempre a mesma coisa. Cuidado com pornografia, cuidado com mentira. Não. E a gente sempre se limita, às vezes, isso no meu pensar, a gente se limita em alguns pecados específicos, como se esses fossem os principais pecados, se é que eu posso chamar pecado de algum principal ou não. Mas eu quero entender uma coisa, e alguns teólogos falam sobre isso, que Jesus foi tentado naquele momento por Satanás e provavelmente aqui repousa as principais tentações ou aquelas tentações mais difíceis de você conseguir suportar. E se esse pensamento for correto, logicamente cada um tem sua fraqueza, né? Algumas pessoas têm mais fraqueza, sim, na mentira, alguns têm mais fraqueza em outra, mas parece-me que esse texto ele vai me trazer algumas tentações que são muito firmes, que são tentações muito difíceis. E eu queria falar sobre essas três tentações, né? Essas três tentações, mas eu queria falar de uma forma diferente. Se você prestar atenção, a primeira tentação de Cristo foi o seguinte: Jesus estava lá com fome. Jesus está lá com fome, né? Então o que é que Satanás chega e diz para Jesus? Jesus, está vendo essas pedras aqui, Jesus? Estou vendo essas pedras. Você está com fome, Jesus? Estou com fome. Pega essa pedra, transforma num pão doce. Agora aqui, ele pega essa areia, transforma em coco. Sabe aquele coquinho que fica em cima daquele pão doce, né? Pega essa lagartixa, transforma numa margarina, sei lá. Agora come esse pão. Jesus diz o quê? Nem só de pão
viverá o homem. A primeira tentação de Jesus, gente, não foi uma tentação para ele comer pão. Porque ninguém, tem que ser uma gula muito grande. Rapaz, eu fui tão tentado hoje, porque na padaria, meu Deus, que tentação, Jesus e tal. Tem aqueles, né? Tem gente para tudo nesse mundo. Parece-me que a tentação de Jesus aqui, gente, era a tentação de se perceber capaz de conseguir o que quer. A tentação de Jesus aqui era a tentação de ser capaz de conseguir, de adquirir, de fazer acontecer, de fazer com que as coisas se realizem em sua vida. Talvez essa seja uma grande tentação. A tentação de se achar bom o suficiente para transformar até mesmo pedras em pães na sua vida. E tem mais, Jesus tinha esse poder. A gente vai falar sobre isso. A segunda tentação é muito interessante. A segunda tentação, o Satanás leva Jesus para um lugar muito alto e diz o quê? Pula. Né? Pula. Pula. Daqui tu se joga, Jesus, num rapel assim bem divino, entendeu? Num sei lá o quê. Os anjos vão vir dando rasteira lá do céu, meus vingadores, o Homem de Ferro, vão te pegar, a galera vai ver você pulando assim, os anjos te pegando, o pessoal vai dizer, meu Deus, é um homem, é um avião, não, é Jesus Cristo de Nazaré. Né? Imagina, gente, qual é a tentação aqui? Qual é a tentação? É a tentação de se tornar para os outros um espetáculo. É a tentação de ser visto. É a tentação de postar aquele seu novo biquíni no Facebook. Né? É mais ou menos isso. Eu não sei se você já tinha percebido essas tentações dessa forma. Então, a primeira tentação é a tentação de ser capaz. A segunda tentação é a tentação de ser espetáculo. E a terceira tentação, ele diz assim, olha, não funcionou a primeira, não funcionou a segunda, se prostra diante de mim, dá só uma ajoelhadinha básica, e eu vou te dar todos os bens, todos os reinos, tudo que você quiser, e essa tentação a gente conhece, é a tentação de ser poderoso, de conseguir tudo o que se quer. Essas são as 3 tentações que Jesus conseguiu, e eu quero perceber e entender que essas tentações são tentações sim, que a gente sofre, mas que talvez a gente não perceba que tem caído. Tem caído, porque são coisas muito sutis, muito sutis. Vamos começar? Vamos começar com algumas? Vamos começar com a primeira? A primeira, como eu falei, foi a tentação de transformar pedras em pães. E eu chamei essa tentação, gente, da tentação de se sentir o quê? Capaz. Você já percebeu, já imaginou o que é isso? Se sentir capaz, gente, é aquele sentimento que você olha assim para um desafio e diz, eu vou conseguir. Agora me diga, existe pecado nisso? Existe pecado nisso? Não. Não. A grande dificuldade dessas tentações, que eu vou chamar de tentações líquidas, porque eu vou usar um cara que eu gosto muito, um sociólogo chamado Bauman, e ele diz que a gente vive numa sociedade líquida. Preste atenção para você entender o que é isso. Sociedade líquida, para Bauman, é porque ele vai dizer que tudo hoje é muito líquido, tudo hoje é muito volúvel. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã desconhece, entendeu? Por quê? Porque hoje você curte ela, amanhã você descurte, entendeu? E você não está nem aí. Hoje você conheceu alguém, hoje você fez 25 amigos novos no seu Facebook, mas amanhã você não sabe quem é ninguém, você não sabe quem é ninguém, você está dando em cima de 25 meninas ao mesmo tempo, você conversa com 10 meninas ao mesmo tempo. Ó Deus falando aí, que eu ouvi, uma risada ali. E a gente consegue se apaixonar e se desapaixonar pelas pessoas de uma forma tão volúvel, e hoje é tudo tão superficial, hoje tudo é tão relativo que a vida é líquida. E o que é essa vida líquida? Essa água está gelada. É porque é como se a vida, gente, ela começasse a escapar pelas nossas mãos. E você tenta reter algumas amizades. Mas você vê, eu estou fechando meus dedos de todas as formas que eu consigo. Mas eu estou lidando aqui, parece que meu dedo é torto. Porque está bem fechado, mas a coisa vaza. A coisa vaza. Assim, são relacionamentos líquidos, são valores líquidos, são famílias líquidas, são tempos líquidos.
Esse é o nome do livro de Bauman, que eu queria falar hoje para gente sobre isso. A questão, gente, é que é tudo tão relativo, e a vida é assim mesmo, é tudo tão relativo que a gente não consegue, às vezes, entender a dificuldade de se perceber o pecado. Preste atenção. Se achar capaz de conseguir uma coisa, gente, não é pecado. Está gelada a mão. Não é pecado. Não é pecado eu transformar algumas pedras em pães. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado você olhar para um concurso e dizer, eu sou capaz de fazer esse concurso, eu sou capaz de passar. Não é pecado. Não é. Esse não é o problema. A Bíblia diz, na verdade, o grande problema é quando você vive uma autoestima meio deturpada, né? Romanos 12:2, ele diz que você tem que ter uma visão equilibrada sobre si mesmo, né? Então você não vai olhar para um concurso que vai sair e vai dizer, não, eu sou um jumento, um jirico, né? Eu sou um abestalhado, um idiota, né? Todo mundo é mais inteligente do que eu, porque é mais inteligente, porque já estudaram em escola melhor do que eu, porque ele faz cursinho. Não, não é isso. Não é síndrome do coitadinho, não. Você também não pode olhar para o concurso e dizer, oxe, juiz federal? Besteira da mulher. Você quer um negócio difícil? Isso é quase ensino médio para mim, né? Residência, não sei onde, oxe, fichinha. Né? Você quer, me deu um desafio? Né? Me deu uma coisa difícil? O problema, gente, o problema é que muitas vezes, o problema é que na nossa vida, tem um momento na vida de Paulo que eu gosto muito. Preste atenção na vida de Paulo. Paulo era um cara extremamente inteligente, um cara que era doutor na lei. Hoje Paulo teria doutorado em uma grande universidade do mundo. E Deus dá um espinho na carne de Paulo, que eu quero acreditar que era um problema nos olhos. Agora eu imagino que é para um cara que é doutor, que sabe escrever, que escreve bem, ele tem capacidade de escrever grandes livros, mas Paulo não pode escrever nada. Paulo não escreveu nenhum livro. Não sei se você sabe, Paulo ditava para que outras pessoas escrevessem os livros, né? Assim foi Romanos, 1º, 2º Coríntios, enfim. Porque ele não tinha condições de enxergar, né? Ele tinha alguma dificuldade nos olhos. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Por que Deus dá tanta capacidade para alguém, para algumas coisas, mas limita a vida dele em outras? Sabe o que é isso? Deus te fez muito inteligente, mas você vive numa condição financeira tão difícil que você não consegue estudar para fazer aquilo lá. Entendendo? Porque Deus dá poder a Jesus, para Jesus transformar pedra em pão recife, pão doce, pão francês, no pão que ele quisesse. Entendeu? Porque Deus dá esse poder, porque Jesus tem esse poder, mas Jesus não pode usar esse poder. Por quê, meu irmão? Deixa eu lhe explicar uma coisa. A questão não é se eu sou capaz de fazer as coisas. A questão é se Deus quer que eu faça aquilo, que eu sou capaz. Você já parou para pensar nisso? Que nem sempre a sua capacidade reflete a vontade de Deus para você? E você já imaginou como é frustrante você ter a possibilidade de fazer, mas não fazer? A tentação que Satanás quis colocar Jesus é a tentação de você se desviar da vontade de Deus pelo ego de saber que você poderia chegar lá, mas que por submissão a Deus, eu não vou. Quando eu vejo, isso eu já disse a pastor Sérgio e muita gente já disse isso a ele. Você olha a vida do pastor Sérgio, você sabe que o pastor Sérgio poderia estar em outros lugares. Você sabe que ele poderia ser um grande advogado, você sabe que ele poderia estar em outra grande igreja no Brasil ou fora do Brasil. E eu consigo olhar para um cara como o pastor Sérgio e dizer, não, meu irmão, você tem capacidade de estar em uma igreja com 50 mil pessoas, sei lá. Não sei se essa tentação, não sei se já passou na cabeça dele, mas o que eu estou dizendo é, Deus quer ele aqui. Deus quer ele aqui. A pergunta é, a questão é, talvez você está num lugar que é abaixo da sua capacidade, mas é o lugar que Deus quer que você esteja. Você poderia transformar a pedra em pão, mas Deus não quer. A tentação de Jesus, gente, era uma tentação tão sutil. Era a tentação dele dizer, eu posso, mas eu não vou. E eu não vou, porque Deus não quer. Eu não vou subir um degrau na minha vida profissional, eu não vou subir um degrau. Eu posso namorar,
Né? Você deve estar pensando aí, eu posso. Sou bonitão, né? Tenho carro, tenho um emprego, tenho um nariz bonitinho, né? Meu oi é até bonitinho, um castanho claro, né? Castanho claro tá rolando, né? Estão namorando com oi claro, então tá rolando, entendeu? Mas Deus não quer. Parece a menina, entendeu? Parece a menina. Você é feio, mas apareceu alguém. Entendeu? Alguém que te quis. Aí você faz assim, tá. Agora que eu sou capaz de namorar essa, por que eu não vou tentar? O problema é que a gente não vai fazer tudo que a gente pode. É uma autolimitação das minhas próprias potencialidades para agradar a Deus. Você já imaginou que tentação, gente? A tentação de receber uma promoção, mas dizer assim, não, mas eu sei que Deus me quer aqui em João Pessoa. A tentação de receber uma promoção loira, de olhos azuis aí, uma outra promoção, e dizer, não, eu até poderia me relacionar com você, eu até teria a capacidade de me relacionar com você, mas eu não vou. A tentação de dizer não, quando você teria condições de dizer sim. Sabe o que Paulo chegou a dizer? Ele poderia fazer, ele poderia escrever, ele poderia tantas coisas. Mas Deus diz assim, olha Paulo, quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Porque da mesma forma, gente, que tem momentos que eu tenho mais capacidade para fazer as coisas, mas não faço, tem momentos também que eu não tenho capacidade nenhuma. E aí o que é que eu preciso dizer? Deus, que seja feita a tua vontade. Tem uma frase que eu gosto muito de um cara que fala sobre espiritualidade. Ele diz assim, o que realmente somos em Deus é muito mais do que aquilo que realizamos. De acordo com Nowen, que é esse teólogo que eu gosto muito, ele diz assim, se mantivermos isso em mente, podemos lidar com uma enorme quantidade de sucesso, assim como com uma enorme quantidade de fracasso, sem perder a nossa identidade, porque nossa identidade é a de que somos amados por Deus. Sabe o que é uma vida com Deus, para você não cair nessa tentação? É quando você diz assim, eu posso ter muito sucesso na vida, eu posso prosperar muito em muitas áreas, mas eu também posso fracassar muito em muitas áreas, mas nada disso muda quem eu sou. Eu posso ter muitas capacidades para muitas coisas, como eu também, gente, posso não ter capacidade para algumas coisas. Mas o que importa é que nada disso mudará quem eu sou. Porque se eu não tiver capacidade para algumas coisas, o poder de Deus se manifesta através da minha fraqueza. Mas também se eu tiver muita capacidade para algumas coisas, eu também posso dizer não a elas. Porque o que importa não é quanto eu tenho ou quanto eu consigo. O que importa é o que eu sou para Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso parece uma coisa simples, mas o que eu ganho e o que eu perco muda muita gente naquilo que ela é. Você sabe disso. Você sabe disso. Muitas vezes, dependendo de se ganhamos ou se perdemos, mudamos quem nós somos. As vitórias ou as derrotas não podem mudar a minha identidade. Nós somos jovens, estamos aqui crescendo na nossa vida profissional e tal. Não é um doutorado que vai mudar quem você é. Não é um concurso que vai mudar quem você é. Não é um namorado bonitão que vai mudar quem você é. Porque sua identidade é de Cristo. Independentemente se você ganha ou se você perde. Amém, gente? Vamos para a segunda tentação? Está lá no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele vai dar ordem a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O desafio lançado por Satanás era, mostra-te aos homens. Mostra seu poder. Se você não quer usar seu poder agora para benefício próprio, transformando pedra em pão, usa seu poder para os outros, para se mostrar aos outros. Transforma seu poder em um espetáculo.
Nós vivemos, gente, hoje a sociedade do espetáculo. Tudo é espetacularizado, se é que você me entende. Sabe? É tudo. Eu comprei uma roupa nova, vira um espetáculo. Eu tenho que mostrar para todo mundo minha roupa nova. Sabe? Eu comprei um carro novo, selfie no carro novo. Hashtag Deus me deu, hashtag carro novo, hashtag Volkswagen, hashtag Deus é bom. Entendeu? Mas eu tenho que mostrar, sabe? A civilização do espetáculo. Tudo eu mostro. Meu filho eu mostro, minha mulher eu mostro, minha intimidade eu mostro, o dinheiro que eu ganho eu mostro, o dinheiro que eu perco eu mostro, a lágrima que eu choro eu mostro, o sorriso que eu sorrio eu mostro, porque a minha vida se transformou em um espetáculo e eu preciso mostrar para os outros o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Beija assim, ó. Você sabe o que é isso aqui? Ah, eles estão assim. Não já viu, sabe o que é isso aqui? Isso lá na tua cidade tinha isso? Tinha isso? Oh, eles são... Sabe, esse pecado, gente, ele está muito próximo à vaidade. Vaidade, um pecado tão velado, gente, é tão difícil exortar um vaidoso. Como é que eu vou exortar um vaidoso? Como é que eu vou exortar um vaidoso? Se ele é vaidoso com o corpo, ele diz, não é saúde. Eu vou dizer o quê? Amém. Eu vou dizer o quê? Não, eu sei que é vaidade. Eu sei, quando você está malhando tríceps é vaidade. Não sei. Roupona de marca, assim, então assim, ó, mostrando, e não sei o quê. Como é que eu vou exortar essa pessoa? Não, é porque eu me sinto bem vestindo essa roupa. Não dá. Gente, é muito sutil. Pode ter uma pessoa aqui em altas selfies, sem vaidade, e outra pessoa com altas selfies, com vaidade. Não dá. Só quem vai saber isso é você. A questão é, a gente vive na sociedade do espetáculo, e essa sociedade do espetáculo, gente, preste atenção, é tão superficial. E eu queria trazer isso para uma questão de relacionamento. E tem uma foto, um quadro, uma pintura que eu gosto muito, e eu queria colocar essa pintura só para a gente dar uma olhada nela. Esse quadro, gente, olha só, é um quadro surrealista. Ele é um quadro muito, muito colorido, né? Nas pinturas, nos detalhes do teto, na parede vermelha. Atrás ele tem meio que um fundo fotográfico. Consegue perceber isso? Fundo cinza fotográfico, uma coisa assim que daria uma bela foto. Se você prestar atenção nos casais de 1928, esse cara está muito bem vestido, essa mulher está muito bem vestida, eles estão numa cena de um beijo maravilhoso, só que eles têm um detalhe, eles cobrem a sua face, o seu rosto, com um pano. Se você prestar atenção em outra coisa, esse pano, ele não é puxado para a pessoa que está à sua frente. É como se eu tivesse coberto a minha cabeça com um lençol e tivesse jogado as pontas desse lençol para trás de mim. Dá para perceber isso? Eu joguei para trás de mim, então não é a pessoa que está à minha frente que me cobre. Sou eu que me cubro e não permito que ninguém tire aquilo que está atrás de mim. O que eu acho interessante nesse quadro, gente, é que ele começa a falar da possibilidade de duas pessoas se beijarem, duas pessoas se relacionarem, duas pessoas com todo um contexto perfeito para um relacionamento. A casa é belíssima, o fundo fotográfico é belíssimo, as pessoas se vestem bem, são pessoas bonitas, são pessoas que você consegue perceber que têm um porte, enfim. Mas essas pessoas, elas conseguem se relacionar sem se conhecer. Essas pessoas conseguem se relacionar sem os outros que estão de fora conseguir nem perceber o que existe entre elas. Eu não sei quem são vocês. E essas pessoas, no seu próprio relacionamento, elas não conseguem saber quem é a pessoa que ela beija. Eu estou aqui te beijando, mas eu não te conheço. E outra, eu não permito que você me conheça. A ponta desse lençol está para trás de mim. Se você prestar atenção em outra coisa, existe como se ele estivesse se suicidando. Esse lençol prende o seu pescoço e ele está se suicidando. No final, esse quadro fala de uma coisa: o suicídio da individualidade. Somos tão individualistas, somos tão independentes, queremos ser tão autônomos, que até mesmo quando eu me relaciono com alguém, eu não permito que essa pessoa me conheça. Não sei se você já passou pela experiência de se relacionar com um fantasma. Como é que você está? Estou bem. E amanhã? Estou bem também, amanhã eu vou estar bem. E mês que vem também vou estar bem, eu vivo bem. Entendeu? Mas você tem algo, o que é que pesa no seu coração? Né? Me fala sobre você. Eu estou aqui, vestindo uma camisa preta hoje, né? Essa calça aqui é de marca,
né? Esse sapato aqui comprei não sei onde. Quem é você? Você é um espetáculo, um fantoche, um teatro, um nada, um superficial. Preste atenção, gente, isso parece besteira, sabe? Isso parece filosofia. Não, isso é a vida superficial que a gente vive hoje. Vida é uma vida de frases prontas, uma vida de frases de efeito, sabe? As pessoas se tornaram em frases de efeito. Eu quero ler rápido, eu quero achar uma grande impressão de você, mas eu só quero isso. Depois passa e eu esqueci a frase, eu esqueci quem você é e o que você tem, o que você vive. Por quê? Porque os nossos relacionamentos hoje, gente, são relacionamentos superficiais e são relacionamentos líquidos. É bom lembrar que o amor não é um objeto encontrado, mas sim um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço de boa vontade. Amor, gente, não é uma coisa que você encontra dentro de um pote, não. Preste atenção. Amor não é aquele príncipe encantado que chega de sei lá como, sabe, cabelo dado luzes. Isso não existe não, né? Ah, não, eu quero achar o amor da minha vida, a pessoa perfeita. Ah, eu estou aqui esperando, eu escolhi esperar a pessoa perfeita. Aparece Jesus, manda a pessoa perfeita. Cadê a pessoa perfeita? Ah, não, vou aqui, estou esperando, só quero o perfeito. Pronto, chegou o perfeito, amor. Amor, achei o amor. Amor. Como se amor, gente, amor fosse uma coisa que vem pronta, acabada, reformada, sabe? Que já vem terminado. Amor é uma construção que parte da sua decisão difícil de dia após dia fazer brotar essa flor, que alguns dias estará seca, alguns dias estará muito radiante, mas que no fim de tudo, amor é uma flor que eu rego dia após dia. Amor não é algo pronto, amor é uma semente. Se você está esperando a pessoa chegar pronta, meu irmão, sem o aborrecer-se de qualquer relacionamento, sem o desconhecer-se de qualquer relacionamento, sem as dificuldades naturais de qualquer relacionamento, você não vai encontrar nunca o que é o amor. As pessoas ficam esperando, aí falam assim, Tiago, eu até estava olhando para umas pessoas que eu me interessei, mas, vixe, é problema demais. Descobri que tem problema com o pai. Aí, não, agora tem problema com a mãe. Minha velha, complicada, problema com a mãe. Sabe porque a mãe é chata. Não, rapaz, de muito problema financeiro. Muito problema financeiro, não quero problema para mim, não. Já tem problema demais. Né? Minha vida já tem problema demais, eu quero alguém sem problema. Né? E essa? Rapaz, vive doente, vive doente. Não gosto de doença. E essa? Viaja muito. Viaja, até gosta assim dela, mas viaja muito, basta cada dia seu próprio mal. Não, mas vai ser daqui a uns 5 anos, se a gente casar, isso é difícil. Rapaz, eu acho que ela tem uma tendência de engordar. Eu acho. Eu estou achando que ela vai ser gorda. Sabe, eu fico assim, né, começa a namorar, me engana, né, engorda, e aí vai ser difícil. Né? Rapaz, ela com muita gordura. Não gosto, olha, eu sou saudável, eu sou fitness e tal, e ela não gosta. Não deu. Não deu e não vai dar nunca, meu amigo. Nunca. Você já chutou numas 10, já apontou com o teu dedo podre numas 10. Entendeu? Mas o problema é que o podre é teu dedo. Porque, gente, a gente está falando uma série de portas abertas, amando o imperfeito, né? E a gente tem essa coisa do imperfeito como se o imperfeito fosse o outro. Né? A gente gosta de olhar a ideia do imperfeito como o imperfeito fosse o outro. Só que a gente precisa prestar atenção que o imperfeito sou eu. E que eu tenho as minhas imperfeições e que eu tenho os meus problemas e que a gente não entender que relacionamento é uma coisa profunda e não superficial. Se você não entendeu que amor é uma coisa profunda e não superficial, então você não vai achar ninguém, meu amigo. Porque no dia que você achar alguém perfeito, sem problemas, sem dificuldades com os pais, meu amigo, eu sou casado, tenho um casamento maravilhoso, relacionamento há 11 anos. Minha esposa, pai separado, saiu de casa, não sei o quê, problema em casa, problema financeiro, sabe? Moído, não passei no vestibular, liso, sabe? Não tinha dinheiro, 5 anos de namoro, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, entendeu?
Imagina, minha esposa é família de Rondônia, né? Pai aqui, podia ir embora, podia não ir, entendeu? Eu queria que não fosse, mas podia ir, eu de Patos, podia ficar aqui, podia ir, podia não ir, podia fazer vestibular para fora, para outro lugar, não sei. No meio do curso queria ir embora, quase fui embora, não fui, fiquei, entendeu? Igreja, é problema, meu amigo, problema. 11 anos de problema, bênção, a melhor coisa do mundo da minha vida foi casar. Mas isso, gente, está à disposição de dia após dia aprender com o outro, aprender a viver com os problemas do outro e entender que os problemas do outro são os seus problemas. Isso é a profundidade de um relacionamento, gente. Não é beijar um desconhecido tampando o seu rosto e tampando os problemas da sua vida, não. A partir do momento que eu me relaciono com alguém, eu me relaciono com os problemas dessa pessoa, com as síndromes dessa pessoa, com os transtornos dessa pessoa, com a família dessa pessoa, com todas as mazelas dessa pessoa. Mas se eu quero ter algo profundo na minha vida, eu preciso parar de ser egoísta, superficial, líquido e entender que amar alguém é sofrer com alguém. Eu gostei de um texto de uma mulher chamada Mariana Ribeiro. Ela diz assim: é um erro acreditar que a experiência de se relacionar superficialmente irá gerar experiência para um relacionamento duradouro. Você que teve já 10 namoradas de um mês. Entendeu? Já namorou quantas vezes, meu filho? 20 vezes. Juntando tudo deu 20 dias. Estou ficando experiente. Estou pegando experiência, né? Ela diz: é um erro acreditar que a experiência de se relacionar superficialmente irá gerar experiência para um relacionamento duradouro. Relacionar-se superficialmente ensina a ser cada dia melhor nisso, enquanto a experiência de fazer durar só se adquire fazendo durar. E a profundidade de um relacionamento só acontece se você faz durar, se você luta. Estou dizendo para você dar murro em ponta de faca não, viu? Mas estou dizendo que em qualquer relacionamento a gente precisa fazer acontecer a coisa. Isso, gente, é deixar de ser fútil. Encontramos uma infinidade de pessoas perfeitas no Facebook, mas quando conhecemos pessoalmente não é tão perfeito. Porque tem problemas, os pais têm problemas, o passado tem problemas, e são tantos problemas que descartamos a pessoa. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Her, né? Enfim, é um cara que se apaixona por uma mulher, que é um programa de inteligência artificial. O nome da mulher é Samantha, e o nome do cara é Theodore, né? Aí tem um momento que o cara se apaixona pela inteligência artificial, né? Pelo Google. Se apaixonou pelo Google, ô Google lindo, né? Se separa da esposa. Aí a esposa tem uma frase no filme que diz assim: é o que você sempre quis, ter uma esposa sem o desafio de ter que lidar com algo real. E a mulher que escreve o texto diz: se quisermos alterar essa realidade, será preciso parar a corrida em diversos momentos e olhar para o outro, desobrigando-o de ser fantástico. Desobrigando o outro de ser fantástico, desobrigando o outro de ser espetacular o tempo todo. Você tem que namorar gente que erra, gente que falha, gente que cai, que se machuca, que chora, né? Desobrigue o outro de ser fantástico, pois ele não é um filme ou um seriado, é um ser humano. E outro ser humano é o único que pode corresponder com a companhia que nós, por natureza, necessitamos. Sim, desculpe, mas também não pode ser seu cachorro. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Tem gente que sabe lidar com 10 gatos, não sabe lidar com uma pessoa. Sabe trabalhar, cuida de 10 cachorros, mas não cuida de gente. Sabe, se relaciona muito bem com a máquina, se relaciona muito bem com aquilo que não falha, com aquilo que tem um padrão de funcionamento, mas ele não sabe se relacionar com os que falham, com os imperfeitos. Eu não consigo abrir as portas do meu coração para os imperfeitos. Eu sei lidar, às vezes, com animais, eu sei lidar com máquinas, mas eu não sei lidar com gente. E aqui eu queria sair de relacionamento e entrar em amizades.
também. Né? Não sabe conseguir. Qual é seu amigo duradouro? A gente vive um fenômeno hoje, né? São os melhores amigos temporários. Que tem o BFF, né? Você tem um BFF, Best Friend Forever, né? Melhor amigo para sempre. Ah, você é meu BFF. Você é meu melhor amigo para sempre. Até amanhã. Né? A gente vive o fenômeno dos melhores amigos por um mês. Quem são seus melhores amigos? Quem é seu melhor amigo hoje? Você tem profundidade no relacionamento com ele. Ah, não, é fulano, eu sou amigo dele já há 2 meses, ó. 2 meses já, rapaz, a gente é melhor amigo, velho. Melhor amigo. Né? Daqui a 6 meses, rapaz, já estou com outro melhor amigo, Best Friend Forever. Né? BFF. As pessoas acreditam estar aprendendo com suas experiências de amores líquidos, ficadas e rolos, para um dia aplicar um relacionamento que já vem sendo idealizado, mais inalcançável depois de cada experiência, obtida com pessoas defeituosas, de forma que se exige mais e mais daquela que seria a pessoa certa. A pessoa certa. Deus manda a pessoa certa. Manda a pessoa certa. Quando essa pessoa chegar, Deus, ela tem que ser um espetáculo. Ela tem que ser assim, Jesus. Ela vai ser jogada do templo e vão vir anjos e vão segurar essa mulher, Jesus. Tem que ser assim, Jesus. Ela tem que ser muito de Deus, velho. Muito de Deus. Ela tem que ser assim, a parada por anjos. Está entendendo? Está entendendo que a gente busca o espetacular? A gente busca o fantástico? A gente busca aquilo que vai poder fazer uma selfie bem massa? E se Deus quiser te dar uma pessoa bem ferida, uma pessoa bem machucada pela vida, uma pessoa que não vai chegar pulando de templos e sendo carregada por anjos, mas uma pessoa que vai chegar se rastejando na igreja, uma pessoa que você vai amar, uma pessoa que você vai amar apesar de todos os pecados dela, uma pessoa que você vai amar apesar dos problemas dela. E se Deus quiser te dar essa pessoa? E se você, meu irmão, estiver cego para pessoas que são simples, pessoas que não têm nenhuma espetacularidade em sua vida. Ela não está aqui cantando louvor, ele não está aqui pregando, sabe? É uma pessoa simples que está ali chorando no canto da igreja, mas Deus quer te dar essa pessoa. Ela não é espetáculo nenhum para o mundo, nem para nada, mas ela é uma vida que precisa ser amada de portas abertas e com profundidade. Tire a capa, tire os lençóis e se relacione de verdade com as pessoas. Se você conversa com 15 meninas, você é safado. Tá? Você é um cachorro safado sem vergonha. Já diz a poesia. Tá? Se você quer se relacionar com alguém, busque profundidade no relacionamento. A tentação de ser um espetáculo. A última tentação diz que o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só Ele preste culto. A gente vive a ideia aqui do Todo-Poderoso, né? A ideia de ter tudo, a tentação de ter tudo, de ter aquilo que quiser. Isso se mistura muito com a ideia do espetáculo, porque a gente vive meio que essa espiritualidade do espetáculo. Eu queria falar sobre uma coisa aqui, sobre o ser simples. Ser simples. Simples. Sem penduricalho, sabe? Sem coisa demais. Sabe? Satanás chegou assim e disse, olha, eu posso te dar tudo que você quiser. A tentação, gente, de ter sempre a melhor roupa, a tentação de ter sempre o melhor carro, a tentação de ter sempre o melhor cargo, a tentação de querer ser sempre melhor do que os outros, a tentação de querer ser sempre aquele que as pessoas vão olhar e vão ficar apontando para você, dizendo, esse é o cara, esse é o cara. A tentação de querer ser um espetáculo e a tentação de querer ser soberbo, a tentação de não ser simples. Simples, simples. A nossa espiritualidade, gente, evangélica, ela nasceu para ser tão simples, sabe? Tão simples. A nossa vida com Deus deveria ser algo tão simples. Até a nossa vida com Deus se tornou um espetáculo, né? Você já viu a menina que bota aquela roupa, aquela foto bem bonita, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nunca entendi isso. Hashtag pastor, hashtag igreja, hashtag church, hashtag bunda. É o que ela está mostrando ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Eu não sei, isso é uma coisa minha, tá? Coisa minha, talvez você não concorde ou não entenda, enfim. Mas eu acho que meu Facebook ou minha vida não é para mostrar que eu tenho um Deus. O Facebook não é para eu me mostrar como alguém que tem um Deus. É para eu mostrar que existe um Deus que está em minha vida. Consegue perceber a diferença? A minha vida não é sobre mim. A história da sua vida não é sobre você. E não é sobre você se mostrando como alguém que tem um Deus. Mas é sobre um Deus que vive em sua vida. A diferença está só numa coisa. O foco não está em você. O foco está em Deus. Sua escovinha muito linda com um versículo, para mim não diz nada. Não diz nada. Para mim não passa de uma capa, sabe, de um teatro. Você pode discordar de mim. Aí, como eu lhe disse, isso é tão líquido que pode ser que com você tenha toda uma fé e uma sinceridade. E amém. Deus abençoe. Né? Deus abençoe. Bênção. Mas isso não é evangelizar. Evangelizar é você mostrar Deus que está em você. E não você que tem um Deus. Na ideia de ser simples, tem um seriado horrível chamado Sex and the City, né? E ele é baseado num livro. E no primeiro episódio desse seriado, a personagem principal, ela diz a seguinte frase: bem-vinda à época da não inocência. Autopreservação e fazer bons negócios são mais importantes. O cupido voou do pedaço. Como diabos viemos parar nessa bagunça? Há milhares de mulheres nessa situação. Todos as conhecemos e concordamos que são ótimas. Elas viajam, pagam impostos, pagam $400 em um par de sandálias e são solitárias. Pessoas que têm tudo, mas são sozinhas. Na verdade, gente, o medo de estar sozinho, o medo de ser abandonado, o medo de não casar, o medo, sabe, de não ter um relacionamento, o medo de não ser visto, o medo de não ser admirado, sabe? É esse medo da solidão, que na verdade é uma solidão que a gente vive porque a gente busca. É esse medo que faz a gente pecar. Jesus estava ali sozinho naquele deserto, passando fome, e o diabo disse: olha, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, me adora, rapaz. Me adora que eu te dou tudo que você quiser. Você quer uma roupa nova, eu te dou. Te dou, Jesus. Quer uma gilete para fazer essa barba? Eu dou. Né? Quer um pão? Eu dou. O que é que você quer, Jesus? Eu dou. É a tentação, gente, de querer ter tudo sem entender que o Evangelho ele repousa na simplicidade da vida e não nisso tudo. Queria encerrar lendo um texto de um cara chamado Danilo Fernandes. É uma pequena meditação, ele chamou de Fui Evangelizado Hoje. O nome do texto é Fui Evangelizado Hoje. Ele diz assim: agora pela manhã, sentado num banco do parque, veio-me um menino de uns 8 anos de idade. Depois soube que ele tinha 7. Arrumadinho, de bermuda, camiseta de botão, tênis e uma Bíblia nas mãos. Bom dia, Senhor. Posso sentar ao seu lado? Assenti, estendi-lhe um bom dia, então ele me perguntou: posso falar de Jesus para o senhor? Olhei para um lado, para o outro, e como quem procura saber de onde veio o menino, onde estariam os outros evangelizadores, os adultos com quem ele veio. Olhei novamente em seus olhos, lá estava ele, afoito, aguardando minha resposta, balançando as pernas curtas no banco, como quem esperava um sinal de largada. Depois de um momento de excitação, concordei: me fale de Jesus. Ele abriu um sorriso, limpou a garganta e disse: Jesus te ama muito, o senhor sabia? Assenti com um sorriso, o garoto então esfregou as mãos, se ajeitou no banco e começou a tagarelar animadamente. Confesso que a princípio senti uma certa culpa de estar ali desperdiçando o esforço evangelístico de João, depois sob o seu nome. Mas enquanto olhava para o lago naquela manhã fria, era mesmo para Jesus o meu balbuciar, cheio de murmurações. Ao meu pai me confessei triste, mas ele me mandou um amiguinho. Hoje acordei com muitas saudades. João me fez ter mais uma, a do primeiro amor. Esqueci as demais. Deus é bom
e sempre me oferece bem mais do que eu mereço. A simplicidade de um garotinho sendo a voz de Deus ali para mim, sendo o alívio de Deus para mim. Aquele cara estava na frente de um lago murmurando. Eu me vejo nesse texto. Na frente de um lago murmurando pelas coisas que não tem, murmurando pelas coisas que faltam, murmurando pelas pedras que não se tornam pães, sabe? Murmurando porque eu não consegui tornar-me o espetáculo que eu queria ser, murmurando porque eu não consegui ter tudo aquilo que eu queria ter. Aí chega um pequeno garoto de 8 anos e depois me mostra que eu tenho tudo, sem saber. A única coisa que eu perdi foi o primeiro amor. Eu tenho uma teoria sobre ser simples. Ser simples é a arte de demorar-se. Ser simples, e o Evangelho como um todo, é a arte de demorar-se. É a arte de me demorar com alguém. É a arte de me dar a alguém. É a arte de entregar 1 hora para uma pessoa. Eu sofro muito isso toda semana. Deus fala muito isso para mim toda semana, porque em meio a todos o emprego e tantas coisas da minha vida, aí eu recebo um WhatsApp: pastor, eu preciso conversar. E, meu irmão, é coisa simples. Vai levar quanto tempo? Não, pai, Rapaz, vai levar a tarde inteira, né? Ele falou: pastor, mas eu preciso tanto. Aí eu ali, colocando toda a minha carne de lado, faço amém, meu irmão. E ali vai uma tarde inteira. E aí o pecado vem na minha cabeça dizendo o quê? Tiago, você deixou de produzir, você deixou de trabalhar, você deixou de fazer tantas e tantas coisas. E aí vem a seguinte coisa na minha mente, né? Vida cristã é a arte de me demorar com os outros. De dar, gente, o que é mais valioso para alguém. O mais valioso não é você curtir a foto de alguém. O mais valioso é você viver a vida de alguém. Jesus é o próprio Deus demorando-se ao meu lado. Que você possa se demorar, se sentar, chorar com os outros e abrir as portas da sua vida, para que outras pessoas demorem. Lá no sertão, quando uma visita demora, a gente faz o quê? A gente bota uma vassoura atrás da porta. A visita está demorando, bota uma vassoura atrás da porta. Tem gente que vive com uma vassoura debaixo do sovaco, parece. Ele expulsa as pessoas de si, sabe? Expulsa os outros de si. Simplicidade é a arte de demorar-se, de entregar-se. Deus nos abençoe.